tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Uma hora e 34 minutos, Estação CBN de volta nesta quarta-feira, 23 de setembro. E de volta está ele também, o Everton Andrade, para mais uma coluna semanal aqui de tecnologia e novos negócios. Hoje, para falar sobre a parcialidade dos algoritmos e as polêmicas envolvendo o tema. Everton, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A minha pergunta é, primeiramente, já começando, porque eu não manjo de algoritmos, mas você está aqui para ajudar a gente. O que é essa parcialidade dos algoritmos? Boa tarde. Oi, boa tarde, Alexia. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Pois é, eu acho que antes de começar a falar sobre essas polêmicas e demais assuntos e notícias que envolvem o tema, é legal dar essa esclarecida mesmo. Parcialidade, não só de algoritmos, mas o termo, de uma forma bem geral, ele é utilizado para quando alguém, algo, ou até mesmo um grupo de pessoas, parte da sociedade, é privilegiado em detrimento de outro grupo, é discriminado, menosprezado ou qualquer outra coisa. É, de fato, quando há essa discriminação. Então, a gente busca toda vez uma sociedade cada vez mais imparcial. Vocês, enquanto imprensa, buscam sempre dar notícia de uma forma muito imparcial, mas a gente vem notando que, assim como a sociedade é muitas das vezes parcial, o mundo virtual, ou seja, os nossos algoritmos, têm se tornado parciais. Isso vem saindo cada vez mais notícias, isso vem sendo cada vez mais noticiado, isso vem vindo à tona, e uma grande polêmica que aconteceu e que me motivou a trazer isso para o nosso debate de hoje, é a questão do Twitter, que o algoritmo de recorte automatizado de imagens teve indícios reportados por ser racista. Então, para quem não está familiarizado com o Twitter, acho que você tem Twitter, né, Alexia? E é normal os repórteres terem Twitter. Ela é uma rede social, assim como o Instagram, o Facebook, e de uma forma diferente de algumas outras redes sociais, quando você sobe uma foto fora das dimensões que ele mostra, ele usa um algoritmo com inteligência artificial para fazer o recorte do que ele julga mais relevante. Então, o que as pessoas notaram é que quando tem um grupo de pessoas de tons de pele diferente, esse algoritmo seleciona como mais importante normalmente pessoas de tom de pele mais claro, ou seja, pessoas brancas. Então, o algoritmo do Twitter tem evidências de que ele acredita que pessoas brancas são mais importantes do que pessoas negras. Isso é uma coisa muito desagradável e nem sempre é verdade. Inclusive fizeram testes com bastante políticos, entre eles o político Barack Obama, e quando ele está com um grupo de pessoas, até mesmo populares, as pessoas brancas costumavam ser destacadas por esse algoritmo como mais importante do que o Barack Obama. Então, isso causou bastante desconforto, porque os testes foram evoluindo, mais pessoas foram fazendo, utilizaram desenhos animados como os Simpsons, e sempre acontecia esse mesmo padrão, e até mesmo aconteceu com animais. Eles utilizaram cachorros com diferentes tonalidades de pelos, e isso ia sempre, a tendência era sempre os pelos mais brancos, os tons de peles mais claras serem destacados como mais importantes. Isso causou muito desconforto. O Twitter já fez um pronunciamento antes de ontem sobre o fato, e eles alegam que o algoritmo não foi programado para ser racista, mas que pelos dados utilizados acabou se tornando racista. Mas isso vai ser consertado e empresas terceiras vão ser utilizadas para melhorar isso. Isso, além desse desconforto, é muito ruim porque desde sexta-feira nós temos aí também a sanção da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Que fala que, além de empresas e programadores terem que tomar cuidados, também esses algoritmos, a inteligência artificial deve cumprir alguns princípios, como o princípio da finalidade, que um dado que foi destinado para uma finalidade não pode ser usado para outra, da transparência, da segurança e, sobretudo, da não descriminalização.
Então, se eu tenho ou utilizo algum perfil, eu não posso ser discriminado por algum partido que eu sigo, por alguma inclinação sexual, orientação sexual que eu tenho, pela cor da minha pele. Então, toda a proteção dessa lei pode recair agora, porque à luz da LGPD, um usuário pode solicitar a revisão desse seu perfil, pode pedir esclarecimentos e até mesmo pedir punição para essas redes sociais. Então, o Twitter está numa situação que ainda está tentando esclarecer. Mas eu acho legal esclarecer também que esse tipo de evento não aconteceu somente com o Twitter. Isso acontece, é recorrente acontecer, e esse caso simplesmente tornou uma proporção muito grande, porque o Twitter é mundialmente utilizado. Se você quiser fazer um teste aí sobre essa parcialidade de algoritmos, você pode abrir nesse exato momento, a não ser quem está dirigindo, tá? Por favor, não faça isso, não mexa no celular. Mas você que está em casa e não esteja dirigindo, você pode abrir o seu buscador, de preferência o Google, que a gente tem aí mais teste, e coloque a seguinte frase: homem bonito ou mulher bonita. Você vai ver que o resultado da busca é predominantemente pessoas de pele clara. Isso não é necessariamente verdade. A gente sabe que a gente está num país majoritariamente negro e que tem muitos negros bonitos. Então, claramente tem evidências aí que o algoritmo do Google é parcial e traz uma busca racista. Isso vem trazendo bastante problemas e eles vêm tentando mudar. Mas isso já aconteceu em diversos outros cenários. Aquele aplicativo FaceApp também foi denunciado como racista, Sim. Porque quando as pessoas clicavam na função embelezamento, ele tornava branca a pele de pessoas pardas ou negras. O Zoom também vem apresentando problemas naquela função de desfoque do fundo. Quando a pessoa é negra, ele não consegue fazer isso de uma forma interessante. A gente tem aí pelo mundo inteligência artificial que ajudava o Poder Judiciário a julgar casos, sendo desligado porque eles também mostraram-se racistas e discriminatórios para pessoas de baixa renda. Então, temos diversos problemas que vão sendo estudados ou por ONGs ou por universidades, que vêm mostrando essa parcialidade dos algoritmos, que é bem complicado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E agora que a LGPD está aí, você que se sentir lesado, tem que tentar denunciar, tem que buscar os seus direitos, se você não se sente representado por aquele resultado que você está tendo, porque essas ações têm que ser corrigidas. Essas grandes empresas têm que buscar ter escritórios não só nos Estados Unidos, né? Essa questão de sempre ter lá nos Estados Unidos, tem que buscar representatividade em países africanos, países latinos, países asiáticos também, para que todo mundo, já que são empresas globais, para que todo mundo se sinta representado e não se sinta discriminado nesses ambientes, porque, na verdade, o mundo virtual é simplesmente uma representação do mundo real. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma bem heterogênea, plural, para que não haja essa questão discriminatória, que é muito ruim. Isso a gente não quer recriar um mundo que tenha discriminação, que tenha parcialidade. Com certeza. Everton, eu queria só comentar aqui, inclusive o meu operador abriu aqui rapidinho também, o Everson. Eu tô tendo até uma dificuldade de falar o Everton e o Everson aqui. O Everson abriu aqui no computador justamente a pesquisa que você pediu pra gente colocar, e é surreal. Só abre, só tem mulher e homens brancos, assim, não tem de primeira, não tem, assim, lá pro fundo tem um ou outro, assim, homem negro isolado, mas geral, assim, 99% é de homens brancos. E uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante, que eu lembrei até de duas polêmicas que a gente teve nos últimos dias também, já nos últimos meses, né? Que foi depois que a cantora, as duas cantoras, a Luísa Sonza e a Anitta, falaram sobre os significados que o Google teve que alterar. Eles até alteraram o significado de mulher solteira e patroa. A Luísa Sonza ela fez uma reclamação nas redes sociais, enfim, publicamente, e quando ela jogava mulher solteira, aparecia prostituta e meretriz, e aí o Google foi lá e já mudou. E a Anitta fez essa reclamação em relação ao termo patroa,
que na busca aparecia mulher do patrão e dona de casa. E aí depois eles mudaram para proprietário ou chefe de um estabelecimento privado, comercial, enfim, ou chefe de uma repartição pública. E aí eu achei muito interessante essa questão, porque tudo isso envolve essa questão dos direitos e aí de tudo que você falou. E essa questão também acho que dos algoritmos dá uma interferida também, né? Sim, com certeza. E é bom você lembrar desses fatos, porque isso sempre envolve a gente se posicionar. Então, se você viu uma situação que não é confortável ou que não te representa, é importante você relatar isso ou para o próprio mecanismo, né, rede social ou buscador, ou até mesmo para outros meios, até meios judiciais, para que isso não aconteça, isso seja corrigido. No caso dessas cantoras, foi corrigido, mas às vezes nem sempre é tão fácil, a empresa dá umas desculpas muito pela tangente, fala que é a base de dados que utilizou para treinar, e tudo isso tem que ser mudado. Isso é uma conquista para que as bases de dados sejam mais plurais também, a gente tem que lutar para isso, e para que todo mundo se sinta bem, se sinta inserido e não se sinta discriminado. Acho que essa é a luta que a gente tem que ter, e essa a grande verdade. A gente tem que lutar por um mundo melhor em todo momento, até mesmo um mundo virtual melhor. Acho que essa é a grande questão. Só que também eu queria deixar claro que tudo tem um lado positivo também, né? A gente está falando de uma ferramenta que ajuda muito aí. Claro. A inteligência artificial ajuda muito, ajuda a gente quando abre o Spotify ou outro agregador de música que a gente utiliza aí, vem as músicas que a gente gosta mais. Quando a gente abre o YouTube, também vem as nossas preferências. Sim. A inteligência artificial cumpre um papel importante. Claro. Mas o que não pode acontecer é isso nos colocar dentro de uma redoma preconceituosa ou até mesmo manipular a opinião pública. Isso a gente não quer em nenhum momento. Com certeza não. A gente tá procurando cada vez mais igualdade. Até o Armando estava me lembrando aqui, o nosso cinegrafista aqui da Rede Amazônica, ele me mostrou uma matéria que teve uma repercussão muito grande também, essa questão racial, que foi as vagas da empresa Magazine Luiza, né, que abriu exclusivamente para negros, e deu toda uma repercussão aqui, ó, a Magalu abriu um programa de trainee exclusivo para pessoas negras, e aí disparou nas redes sociais, deu toda uma repercussão, e aí a gente depois começou a acompanhar aqui também. Eu acredito que cada vez mais esse discurso de igualdade, principalmente no meio da internet, que é um meio bem mais rápido, em que tudo circula muito mais rápido, acabou que está trazendo um pensamento até um pouco mais crítico para as pessoas, para elas justamente irem atrás dos direitos e também de uma visão um pouco mais aberta voltada a isso também, né, Everton? Sim, com certeza. E é recomendável que todo mundo busque os seus direitos, faça utilize esse espaço que é a internet, que é tão plural, para fazer valer os seus direitos. Acho que essa é a grande questão, essa é a grande missão aí da internet desde quando ela surgiu, é dar voz a todo mundo de uma maneira bem democrática. Com certeza. A gente está aqui para falar disso também. Everton Andrade, muito obrigado pela sua participação, rendeu que só essa coluna hoje, e com certeza a gente vai trazendo aí mais assuntos interessantes como esse. Uma ótima tarde para você, semana que vem a gente bate o nosso ponto de volta por aqui. Tudo bem, até a próxima semana. Ótima tarde para você também. Um abraço.